nas minhas mãos um folheto antigo, 10 anos atrás, mais ou menos, que eu fiz para sair falando do assunto de vítimas de psicopatas ou sobreviventes de psicopatas. Foi então que também nós acabamos criando esse logo, que é a Fênix renascida, Fênix que renasce das cinzas. Esse é um símbolo poderoso para todos os sobreviventes de abusadores, portadores de transtorno de personalidade. Naquela época, 10 anos atrás, pouco se falava desse assunto, muito pouco. Havia o livro da Ana Beatriz Barbosa, O Psicopata Mora ao Lado, e muito material vindo de fora. Aqui pouca coisa existia. E também não havia toda essa profusão de vídeos, de internet, como tem hoje. Então, um folheto funcionava muito bem, A gente deixava em vários lugares e as pessoas iam pegando e se informando das coisas básicas sobre psicopatia. E naquela época também, nós não falávamos de narcisista como hoje. Hoje, o termo genérico usado para transtorno de personalidade acaba sendo narcisista. Antigamente, naquela época, nós chamávamos de psicopata. Inclusive, a psicopatia, segundo a classificação do Código Internacional de Doenças, o CID-10, era F60. Na verdade, ainda é transtorno de personalidade antissocial. Ou, na época, a gente chamava de psicopatia. Hoje, como eu falei, é narcisista. E isso leva a um equívoco, porque narcisista não chega... Existe o narcisista maligno, perverso, que é o transtorno de personalidade antissocial, mas também existe o narcisista não perverso, não maligno. Como eu já falei em alguns vídeos, este narcisista, ele também machuca. Por quê? Porque o centro é ele não enxerga o outro. É como alguém andando no escuro pisa no outro porque nem tá vendo o outro. Esse é o narcisista só, não perverso. Agora, o narcisista perverso ou maligno e psicopata, a meu ver, na minha classificação, eles equivalem. Por quê? Porque o narcisista perverso, maligno, ele faz o que faz, sabendo o que está fazendo e com a intenção de machucar o outro, de se aproveitar do outro, de explorar o outro. Então, eu vou ler para vocês o que estava neste folheto, porque é o básico do básico, que às vezes é muito importante nós voltarmos ao básico do básico. Então, neste folheto, com superasas para sobreviventes de psicopata, superasas é você criar asas para superar a condição de vítima e virar sobrevivente e recriar sua vida. Então, o que é psicopatia? CID-10 é classificado com F60. É distúrbio de personalidade, não é doença mental. Que quando é doença mental, a pessoa alucina, tem problemas em relação à realidade. O psicopata não, ou o narcisista perverso não, ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele não está fora da realidade. Psicopatia não tem cura conhecida, a pessoa nasce e morre psicopata. O psicopata ou a psicopata é predador dos seres humanos. O que é um predador? Aquele que se aproveita, se alimenta do outro, outro ser.
A gente fala de predador para seres portadores de um organismo, não de planta, né? Portanto, animais. Esses predadores dos seres humanos destroem sua vítima na área física, econômica, relacional e emocional, na família, na escola, nas empresas, na política e na sociedade. Em todos os lugares eles existem, né? As pessoas caem na armadilha porque o psicopata é dissimulado, sedutor, manipulador e convincente. Dissimulado, portanto, ele ou ela mostra o que não é. Encena um papel, um cenário, aparências. E se faz de vítima e vira toda a situação do avesso. Quantos de vocês já passaram por isso? A inteligência parece superior, mas não é. Ela é simplesmente uma inteligência não atrapalhada por emoções nobres humanas, como compaixão, solidariedade, amor, comiseração, né? Uma pessoa normal vê o outro sofrendo, corre, quer fazer alguma coisa. Essa criatura não é atrapalhada por emoções nobres humanas, só pelas baixas, como raiva, frustração, essas coisas, né? Portanto, é uma inteligência intacta para um uso objetivo, frio, calculista, certo? 70% dos criminosos hediondos são psicopatas. Reincidem e impedem criminosos normais de se reabilitarem. Isso é notícia dos presídios. Se existe um psicopata lá dentro, vai ser líder e vai obrigar todos a lhe servirem, a lhe obedecerem. É um terrorismo lá dentro. Então, com isso, impedem que os criminosos comuns, que com uma boa conduta poderiam se reabilitar, não conseguem fazer isso, porque tem que servir o líder maligno. Cerca de 3% da população geral é psicopata. Essas estatísticas, hoje em dia, já são contestadas. Muitos pesquisadores chegam a 12%. Isso quer dizer que você já lidou com um sem saber, porque afinal eles não se mostram para todos, não é? Como que é a personalidade dessa criatura? Quem comanda? É a personalidade mesmo, é o ego. É aquela instância no ser humano que é centrada em si mesmo. Aquela parte mais nobre, espiritualizada do eu, o ser humano que pensa no outro, que ama, que se compadece, isso não existe nessas pessoas. E também, nesse folheto, eu trazia a escala Hare, que é uma das primeiras formas de classificar um portador de transtorno de personalidade. Essa escala Hare foi divisada por Cleckley, é baseada nas descobertas de Cleckley, em 1988. E então Robert Hare, um dos primeiros especialistas em psicopatia, formulou esta escala a partir dos estudos que ele fez em presídio, com presidiários portadores deste transtorno, e publicou essa escala em 1998. São 20 itens e essa escala é avaliada por meio de uma entrevista
estruturada, porque, claro, essas pessoas vão enganar, vão mentir, vão responder o que eles acham que tem que responder e não o que é realmente, mas um bom pesquisador, um bom entrevistador sabe pegar essas manobras típicas desse tipo de gente, né? Então, cada item é quantificado numa escala de 3 pontos, 0 a 2. 0, quando nada não tem nada a ver, né, com essa pessoa. 1, sim ou não. E 2, definitivamente sim. Então, de 0 a 40, né, pontos que dá. A partir de 23 já diagnostica psicopatia. De 11 a 22 é transtorno da personalidade, só, ainda não psicopatia. E até 11 é uma pessoa normal. Então, tem alguns aspectos aqui nessa escala Harry que pessoa normal também tem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não sair rotulando as pessoas à torto e à direito. Ainda mais se você é leigo. Não faça isso, que você pode errar. Então, são 4 áreas: interpessoal, afetiva, estilo de vida e antissocial. Interpessoal: loquacidade, charme superficial, megalomania, egocentrismo, mentira patológica, enganação, sedução, manipulação. Estilo de vida: tédio, necessidade de estímulo, impulsividade, irresponsabilidade. Estilo de vida parasita, falta objetivos realistas a longo prazo. Afetivo: falta remorso, culpa, superficialidade, emoções rasas, insensibilidade, falta de empatia, não aceita a responsabilidade por seus atos. Antissocial: descontrole comportamental, conduta problemática na infância, delinquência juvenil, reincidência, quebra de condicional, versatilidade criminal, promiscuidade sexual e vários relacionamentos afetivos de curta duração. Então, essa é a escala Harry. Vocês encontram isso, dando um Google, vocês encontram isso, ó, de várias formas colocado. Então, esse folheto, depois ainda tem como fica a vítima de psicopata, que eu vou falar num outro vídeo, como que um profissional, um terapeuta, recebe uma pessoa que acabou de passar por um abuso desses ou ainda está passando. Tá bom?